Tá, nessa aula a gente vai falar a respeito de narrativas digitais e letramentos. Até aqui nós falamos da tríade, currículo, tecnologias digitais e narrativas. A gente viu algumas características das narrativas digitais e como isso pode ser interessante na nossa prática educativa. Considerando que nós temos os recursos tecnológicos, para que tudo isso funcione, é necessário que as atividades e os projetos que o aluno desenvolve, eles sejam relacionados com a sua realidade. Tá? Isso é uma questão pedagógica. E é necessário que o professor entenda as especificidades dos meios tecnológicos e saiba usá-los como recursos pedagógicos. Aqui a gente está falando a respeito de letramento digital. Tá? É comum a gente encontrar a expressão letramento digital para designar o domínio das tecnologias digitais, no sentido de não ser um mero apertador de botão, tá? Mas de ser capaz de usar essas tecnologias nas nossas práticas sociais. Alfabetização e letramento são termos que extrapolaram a área da linguagem escrita. Tá? Enquanto alfabetização é a aquisição de determinada linguagem, o processo de codificação e de decodificação, letramento é o uso competente de determinada linguagem em práticas sociais. E daí a gente fala de letramento matemático, letramento científico, letramento digital, letramento sonoro, letramento imagético, letramento informacional, múltiplos letramentos. E a gente pode identificar múltiplos letramentos envolvidos nesse trabalho de produção de narrativas digitais. Tá? E por isso ele é tão rico e ele se encaixa tão bem nessa concepção de currículo, como construção pessoal, cultural, social, de conhecimentos que são significativos. Isso significa que para produzir narrativas digitais consistentes, é preciso articular o foco do conteúdo narrativo com as possibilidades oferecidas pelos recursos digitais disponíveis, assim como desenvolver distintos letramentos, no sentido de saber lidar com as linguagens multimediáticas que propiciam novas formas de representação do pensamento. Na ótica de Paulo Freire, transposta para o contexto do uso das tecnologias digitais de informação e comunicação, o sujeito passa a ser autor, produtor de suas obras, mobilizando letramentos na leitura e construção de conhecimento, com o uso de linguagens midiáticas em práticas multimodais ou hipermodais, participando criticamente do mundo digital como leitor ativo, produtor e emissor de informações provenientes de textos construídos com palavras, gráficos, sons e imagens, dispostos em um mesmo plano, dominando as regras que regem a prática social da comunicação mediatizada pelos instrumentos e símbolos da sociedade digital. Isso significa que os processos de ensino e de aprendizagem devem incorporar cada vez mais o uso de instrumentos, interfaces e signos das tecnologias digitais, para que os alunos e os educadores possam manipular e aprender a ler, escrever e se expressar usando essas novas modalidades e meios de comunicação, procurando atingir níveis mais sofisticados de letramentos e participando da sociedade digital. Uma das condições atuais para a inclusão social e a vivência democrática. A produção de narrativas educacionais pode ser bastante útil nesta empreitada. É interessante aqui que os autores eles consideram o problema do letramento digital de alunos e professores, ou letramentos que estão aí envolvidos na cultura digital. Eles sabem que esses letramentos são condição básica para que a gente possa trabalhar com as narrativas digitais. Mas em vez de inviabilizar o projeto por conta disso, o que muitas vezes a gente faz, não, mas o aluno ele não sabe mexer, não, mas o professor não sabe mexer. Os autores concluem que as narrativas digitais elas podem ser bastante úteis para que professores e alunos atinjam níveis mais sofisticados desses letramentos e assim possam estar melhor inseridos na sociedade atual, que é a sociedade do conhecimento, que é a sociedade da tecnologia, que é a sociedade onde todos esses recursos aí tecnológicos, midiáticos, eles envolvem a nossa vida. Porque, de fato, a competência no uso de determinada linguagem na prática social é coisa que se aprende à medida que tal prática social se desenvolve. A gente sempre vai aprender a usar uma determinada linguagem na prática fazendo, praticando.
É redundante isso, né? Mas a gente aprende na prática praticando, né? Fazendo de fato. Então a gente falou até aqui a respeito da tríade currículo, tecnologia e narrativas digitais. A gente falou a respeito das características das narrativas digitais, dos letramentos que estão envolvidos aí nesse processo. E aí na próxima aula a gente vai ver um pouco de como as narrativas digitais elas têm sido usadas aí na educação. Eu agradeço a sua atenção, a gente se vê numa próxima aula.